casos de desaparecimento são os mais complicados. Não só para os envolvidos, mas para todos, porque não há explicação final ou encerramento. Como seres humanos, desejamos conhecer o quadro completo, almejamos a conclusão da história. Os fãs de Firefly saberão exatamente o que eu quero dizer. Queremos aquele momento de círculo completo quando tudo se junta, mas nem sempre é possível. O caso de hoje é sobre Paige Johnson, de 17 anos, uma mãe solteira, filha amorosa e amiga incrível. Ela também era uma adolescente que só queria se divertir. Por isso, ela foi a uma festa no fatídico 22 de setembro de 2010. Agora, Paige já tinha ido a festas com amigos no passado, mas desta vez ela não voltaria para casa, nem mesmo após algumas horas ou dias, ou eventualmente meses e até anos, ela simplesmente desapareceu. Levou mais de 10 anos para a polícia encontrar Paige, e mais 3 para condenar a pessoa mais provável por trás do seu desaparecimento. Apesar de todos saberem quem era o culpado, uma peça do quebra-cabeça permanecia desaparecida, mesmo após 13 anos. Bem-vindo ao True Crime Stories. Sou Ty Knotts, seu anfitrião, e posto novos documentários de crimes reais semanalmente. Então, se você se interessa por esse tipo de coisa e gosta do que vê, clique no botão de inscrição. Isso é grátis e te mantém atualizado com meus vídeos mais recentes. Paige Johnson nasceu em 29 de agosto de 1993, filha de Gary e Donna Johnson, em Cincinnati, nas margens sul do rio Ohio. Paige era a filha do meio, com uma irmã mais velha, Brittany, e um irmão mais novo, Garrett. Embora Paige fosse uma criança feliz e amável, o histórico de abuso de substâncias em sua família frequentemente deixava-os sem recursos financeiros. Donna, mãe de Paige, fazia turnos longos para pagar as contas, pois eles tinham dificuldades financeiras. Enquanto que, infelizmente, seu pai, Gary, sucumbiu às drogas ilícitas. Apesar de Gary ter sido um ótimo pai no começo e participativo na vida dos filhos, ele não conseguiu o auxílio necessário para se libertar das drogas. Por isso, as crianças foram enviadas para morar com os avós em Edgewood, uma cidadezinha no Kentucky. Quando criança, Paige era extrovertida, feliz e muito amigável. Paige e sua irmã, Brittany, apesar da diferença de 3 anos de idade, tinham uma relação incrível. Elas eram melhores amigas e faziam tudo juntas. Paige admirava Brittany, e para Paige, Brittany era seu modelo, apoio e a única coisa em seu mundo sempre em mudança que parecia permanecer a mesma. De acordo com Donna, sua mãe, Paige era muito atlética. Ela adorava liderar torcida e ginástica, e Donna tinha muito orgulho de Paige, sabendo que ela deixaria sua marca no mundo. Agora, Paige e Brittany, sendo praticamente inseparáveis, foram a muitas festas juntas com seus amigos. Agora, as festas vêm com muita atenção dos meninos e o inegável aumento dos hormônios adolescentes. Com isso em mente, não muito tempo depois de uma dessas festas, Paige, de 15 anos, descobriu que estava grávida. Surpreendentemente, Brittany, a irmã e melhor amiga de Paige, de 18 anos na época, também estava grávida neste ponto. Foi um momento surpreendente para as irmãs e Donna e os avós de Paige estavam prontos para intervir e ajudá-las, fazendo o melhor para aproveitar ao máximo a situação inesperada. Após 9 meses, Paige teve uma filha saudável chamada Mackenzie. Como uma mãe adolescente, Paige admitiu não saber o que fazia. Então, deu o seu melhor para dar atenção total à sua recém-nascida, decidindo até abandonar a escola, já que não havia mais ninguém para ajudar a cuidar da menina, pois sua mãe trabalhava longas horas diariamente, e seu pai era pouco confiável devido ao vício. Paige, aos 17 anos, era uma jovem mãe solteira ainda muito imatura. Ela ainda fez o seu melhor para encontrar maneiras de se divertir nas horas vagas. Além disso, sem escola ou outras atividades para ocupá-la, quando queria sair com amigos, deixava seus avós cuidando de Mackenzie. O arranjo era perfeito e tudo estava indo muito bem para Paige. Mas um dia, tudo desmoronou quando Paige desapareceu e nunca mais voltou para casa.
Era 22 de setembro de 2010, uma quarta-feira aparentemente normal, mas sabemos que esses dias sem eventos podem começar normalmente e acabar alterando rapidamente o curso de nossos futuros de forma inesperada. Paige planejava ir a uma festa mais tarde naquele dia. Paige e Brittany estavam em uma festa de um amigo em comum, onde conheciam praticamente todos os convidados. Paige convidou Brittany para ir com ela, mas Brittany já tinha compromisso com o namorado. Então, Paige foi sem ela. Mackenzie ficaria com Donna e os avós, então Paige começou a se arrumar para a noite. Antes de ir para a festa, ela prometeu encontrar Brittany mais tarde em casa. E então, ela saiu pela porta para ser buscada por um amigo. Mas infelizmente, ela nunca mais voltaria. Paige tinha um celular pré-pago na época, mas seus minutos haviam acabado. Então ela decidiu deixar o telefone em casa definitivamente. Se ela quisesse contatar alguém, poderia usar o telefone de outra pessoa na festa. Ouvir isso em 2025 pode soar como sair de casa sem um braço. Mas isso foi em 2010 e as coisas eram bem diferentes então. As pessoas não eram tão apegadas aos seus telefones como são agora. Porém, isso também dificultava o contato com os outros. As horas passaram e a noite avançou, mas Paige não retornou para casa. A princípio, Brittany não se alarmou, pensando que Paige talvez tivesse perdido a noção do tempo e que elas apenas remarcariam seus planos. Mas quando amanheceu, e ainda não havia notícias de Paige, foi quando todos começaram a se preocupar. Donna abandonou seus planos e tarefas ao saber que Paige estava desaparecida desde a noite anterior. Assim, no dia 23 de setembro, Paige, de 17 anos, foi dada como desaparecida. No início, os policiais tentavam acalmar a aterrorizada família Johnson. Eles acreditavam que Paige provavelmente ainda estava por aí, apenas não pronta para voltar para casa. Eles até sugeriram que talvez Paige tivesse fugido de casa voluntariamente, mas isso era totalmente diferente de Paige. Ela tinha uma filha e não indicou estar fugindo de suas responsabilidades. Sim, Paige era um pouco rebelde, mas ela não abandonaria sua filha assim. Ela era responsável, sabia se proteger e era uma festa familiar. Não é como se Paige tivesse saído da cidade para encontrar alguém que nunca tinha visto antes. Mas os investigadores não foram de ajuda, pelo menos no início. Assim, a família Johnson teve que procurar por Paige eles mesmos. Eles distribuíram panfletos, visitaram casas e contataram amigos de Paige para tentar descobrir seu paradeiro. Mas foi quando algo fez sentido para eles. Donna e Brittany sabiam que a última pessoa com Paige foi o amigo que veio buscá-la. Esse amigo era Jacob Bumpus, de 22 anos. Ele era muito mais velho que Brittany e Paige, e eles se encontraram várias vezes em festas. Donna só tinha visto fotos de Jacob antes, mas sabia que ele havia sido condenado por roubo, então já tinha motivos para não gostar dele. Ela achava perturbador um homem adulto como Jacob andar com adolescentes. E ela não estava errada. Mesmo assim, Donna contatou Jacob para perguntar sobre Paige. De acordo com Donna, Jacob cooperou bastante e demonstrou preocupação genuína com Paige. Ele contou a Donna que buscou Paige em casa e foram juntos para a festa. Depois, Paige e Jacob foram para a casa dele, onde continuaram bebendo por um tempo, antes dele deixar Paige em Covington, na esquina da East 15th com a Scott Street. Donna achou isso imediatamente estranho de ouvir. Primeiramente, o local era muito remoto, parecendo bastante escuro e assustador para um homem deixar uma garota de 17 anos sozinha. Donna sabia que Paige tinha medo do escuro, então ela não teria pedido para Jacob deixá-la em um lugar assim. As coisas simplesmente não estavam somando. Na mesma época, Brittany acessou o Facebook e se surpreendeu ao encontrar uma mensagem. O Facebook em 2010 era muito diferente do atual. Antigamente, era preciso acessar o Facebook para ver todas as notificações e mensagens recebidas, mas agora você é alertado por notificações ou pelo aplicativo Messenger. Mas de qualquer forma, Brittany abriu a mensagem e ficou atordoada quando viu uma mensagem que era de ninguém menos que sua irmã, agora desaparecida, Paige. A mensagem dizia para ligar imediatamente, pois precisava falar com urgência. Se você se lembra, Paige não tinha seu telefone consigo. Então, essa era a maneira dela de pedir ajuda a Brittany? E ela estava em apuros quando enviou essa mensagem? Muitas coisas passavam pela mente de Brittany, e tenho certeza que de alguma forma a culpa deve ter a consumido por dentro.
No início, Brittany achou que Paige estava ligando para desabafar sobre o namorado. Brittany achou que Paige descobriu sobre a traição e ficou chateada. Mas após seu desaparecimento, Brittany e Donna contataram os detetives novamente. E eles finalmente relataram o incidente. Foi quando Donna e Brittany contaram aos investigadores sobre a conversa que tiveram com Jacob. E era seguro dizer que a polícia também estava começando a suspeitar desse amigo da Paige. Jacob foi imediatamente interrogado e contou basicamente a mesma história aos investigadores. Mas isso era a polícia, e eles fizeram mais algumas investigações obrigatórias por conta própria. O que encontraram não condizia com a história de Jacó. A localização do telefone de Jacob mostrou que ele não estava em Covington, por volta do horário que ele alegou ter deixado Paige. O telefone dele foi localizado a 30 milhas a leste, no condado de Claremont, perto do Parque Estadual East Fork. Quando os detetives confrontaram Jacob com essa informação, sua história mudou um pouco. Jacob disse que pescava em Claremont, por isso seu telefone foi rastreado novamente na região. Os investigadores não estavam convencidos, afinal, quem vai pescar no meio da noite? Algumas pessoas fazem isso, mas simplesmente não faz sentido. Neste cenário, a polícia suspeitava que Jacob escondia algo, mas não tinha evidências suficientes. Jacob estava livre para sair. Enquanto os investigadores vasculhavam grandes áreas a leste de Cincinnati, eles também focaram na área onde o telefone de Jacob havia atingido o pico. Eles foram a pé vasculhar a área, mas nada encontraram. Mas a busca por Paige foi enorme. Centenas de moradores estavam a pé e a cavalo, e a busca durou semanas. Infelizmente não havia sinal de Paige ou qualquer indício de crime que pudesse apontar o dedo para Jacob. Os investigadores obtiveram um mandado de busca para a casa e o carro de Jacob. Ao revistar o carro, encontraram fibras de cabelo e pequenas manchas vermelhas em seu interior. Isso colocou Jacob no radar da polícia como uma pessoa de interesse, mas não o suficiente para torná-lo o principal suspeito. Durante as investigações e buscas, o comportamento de Jacob mudou completamente. Ele já não era mais o amigo cooperativo que queria encontrar Paige. Ele logo contratou um advogado e parou de falar com a polícia. Jacob também foi preso por violar sua liberdade condicional ao fornecer álcool para Paige, que era menor de idade. Agora, se por algum motivo Jacob já não te dava arrepios, o fato de ele estar em liberdade condicional quando foi àquela festa com um monte de adolescentes, isso é perturbador. Quase um ano procurando por Paige, seu 18º aniversário chegou, mas ainda assim, não havia nenhuma resposta. Ninguém sabia onde Paige estava, e foi um momento aterrorizante e muito perturbador para a família Johnson. Donna tinha certeza que Jacob tinha feito algo com sua filha. E mesmo que ela não quisesse pensar em sua filha no passado, com o tempo passando e sem respostas para acalmá-los, estava ficando cada vez mais difícil. Havia também muitas pistas no caso, com diversas ligações sobre o paradeiro de Paige. As dicas estavam se tornando mais sombrias. Alguns sabiam onde encontrar o corpo de Paige. Alguns tinham conhecimento sobre quem matou Paige. E alguns insistiam que ajudaram a enterrar o corpo de Paige. Essas eram pistas bastante sérias, e os investigadores as verificaram usando todos os recursos disponíveis na época. A busca continuou por semanas, se não meses, mas novamente nada foi encontrado. Agora, por mais que me doa dizer isso, todas essas pistas provavelmente eram falsas. Pessoas apenas buscando atenção, o que é repugnante. Imagine o que Donna e Brittany estavam passando. Elas apenas queriam respostas. Elas queriam saber onde Paige estava, mas tudo que conseguiam eram pistas falsas que levavam a um beco sem saída após o outro. Os detetives ainda estavam focados em Jacob, porque ele era o único que estava com Paige, cuja história não fazia sentido algum, e ele também não tinha um álibi para respaldar suas alegações. Mas para acusá-lo do que quer que tenha acontecido com Paige, eles precisavam de mais evidências. Assim como isso, 10 anos se passaram. E sim, você ouviu direito. A polícia passou 10 anos procurando por Paige, seguindo todas as pistas e procurando aquela informação crucial que seria a prova definitiva no desaparecimento de Paige. Mas um dia, alguém fez uma descoberta que se mostraria um ponto de virada no caso, porque agora este caso de pessoa desaparecida se transformou em algo muito pior. Em 22 de março de 2020,
um caçador de cervos caminhava cedo por uma área arborizada no condado de Claremont quando tropeçou em algo, um crânio. Inicialmente, pensou que fosse de um animal, mas ao olhar mais de perto, percebeu que era humano. O local estava a apenas 2 milhas do Parque Estadual East Fork, onde investigadores procuravam por Paige nos últimos 10 anos. Imediatamente, os detetives chegaram ao local e o crânio foi levado para exame forense. O local também foi vasculhado detalhadamente em busca de mais restos, mas não foi fácil devido ao terreno irregular. A área estava lamacenta e cheia de vegetação. O Texas Ecusart se juntou aos investigadores para ajudar a encontrar evidências, mas no final, apenas o crânio foi encontrado no local. O crânio foi posteriormente identificado através de registros dentários e tragicamente pertencia a Paige Johnson, de 17 anos. Devido ao longo tempo decorrido, não foram mais encontrados restos mortais. O clima e a perturbação do corpo por animais impossibilitaram a determinação da causa da morte. Para acusar e condenar um perpetrador, é fundamental conhecer a causa da morte. A causa da morte pode, em última análise, dizer aos detetives se ela foi acidental, natural como velhice ou doença, ou se houve jogo sujo envolvido. Já fazia uma década desde que Paige desapareceu, então determinar a causa da morte usando apenas um único osso não iria acontecer. Porém, ainda existem teorias sobre o assunto. Já sabemos que Jacob estava agindo de maneira muito estranha. Suas histórias não eram coerentes. O telefone dele foi rastreado no local onde encontraram o crânio de Paige, e ele foi a última pessoa com ela naquela noite. Há 3 teorias possíveis sobre o que poderia ter ocorrido com Paige. Jacob se sentia atraído por Paige e fez investidas para ela na festa. Paige, já estando em um relacionamento naquela época, rejeitou Jacob, e isso o fez ficar muito bravo, e ele acabou tirando a vida dela e despejou o corpo dela na área arborizada. A segunda teoria sugeriu que Paige sofreu uma overdose de álcool ou drogas enquanto estava com Jacob. Embora Jacob pudesse ter incitado Paige a continuar consumindo mais álcool e drogas, não está claro se ele pretendia matá-la. Paige pode ter sofrido uma overdose, e Jacob, em pânico, decidiu não buscar ajuda médica e a deixou para morrer na área florestal, temendo piorar sua violação de liberdade condicional. Esta última teoria sugere que é possível que Jacob tenha cometido o crime sob influência ou com um cúmplice. Lembre-se que tudo isso são suposições e teorias, pois somente Paige e Jacob sabem o que realmente aconteceu após a festa de 2 de setembro. Mesmo assumindo o envolvimento de Jacob, isso não foi comprovado de fato. Mas os investigadores também rastrearam a atividade de Jacob graças ao sistema de posicionamento global do telefone e onde ele foi detectado. Conversas por texto confirmam que Jacob e Paige se encontraram na noite da festa. O telefone de Jacob também foi detectado perto da casa de Donna, indicando que ele buscou Paige. Os registros do celular indicam que, após o possível assassinato de Paige, Jacob estava no condado de Claremont às 4h da manhã. Em 23 de setembro, Jacob enviou uma mensagem para um amigo e possivelmente dirigiu de Kentucky para Ohio, despejando o corpo de Paige em uma floresta fora da Mattis Drive. Seu telefone foi detectado na mesma área na noite após a festa, contradizendo sua afirmação durante o interrogatório de nunca ter estado em Covington. Além disso, uma semana após o desaparecimento de Paige, Jacob mudou seu número de telefone, levantando suspeitas dos detetives. No final, Jacob foi preso, mas não por assassinato. Devido à falta de provas, ele foi acusado de abuso de cadáver e manipulação de evidências no desaparecimento de Paige. Ele se declarou inocente e, surpreendentemente, foi libertado sob fiança de $50 mil, enquanto os preparativos para o seu julgamento estavam em curso. O julgamento de Jacob foi realizado em julho de 2023. É tão desolador que a família de Paige teve que esperar mais 3 anos para finalmente levar o caso de Paige ao tribunal. Como se esperar uma década por respostas não bastasse. Mas a acusação sabia que esse caso não era sobre como Paige faleceu, mas mais sobre como Jacob teve um papel em descartar ou se livrar do corpo dela. A acusação apresentou montanhas de evidências. Registros telefônicos, evidências forenses e argumentos apontavam Jacob como culpado. A acusação argumentou que Jacob sabia o que havia acontecido com Paige,
mas não entrou em contato com os serviços de emergência ou investigadores apenas para se salvar, descartando intencionalmente a vida de Paige para evitar problemas com a lei. A defesa, por outro lado, alegou que todas as evidências que a acusação tinha contra Jacob eram circunstanciais. A defesa argumentou que Paige era a que vivia de maneira imprudente e perigosa, e qualquer coisa ruim poderia ter acontecido a ela por causa de seu estilo de vida de alto risco. A equipe de defesa literalmente culpou o desaparecimento de Paige por ela mesma. Você não pode inventar essas coisas. Independentemente, após 2 dias de deliberação, Jacob foi considerado culpado das acusações. A defesa não ficou nada satisfeita com isso e solicitou um novo julgamento que foi negado em 7 de setembro de 2023. Jacob foi condenado a apenas 3 anos de prisão, que infelizmente é a pena máxima para as acusações pelas quais foi considerado culpado e está previsto para ser liberado em 2027. Se Jacob esteve envolvido na morte de Paige, então ele escapou impune de um assassinato. Mas, como não há evidências, ele não pode ser julgado por assassinato, o que é extremamente frustrante. A família Johnson passou por fases de medo, esperança, luto e, finalmente, alguma paz após tentar resolver o caso de Paige por quase 13 anos. Quando o crânio de Paige foi descoberto, a reação de Donna foi uma mistura de luto insuperável, mas também alívio de uma maneira estranha. O maior medo de Donna após o desaparecimento de Paige era não conseguir colocá-la para descansar. Donna disse: "Eu queria trazer minha filha para casa há tanto tempo, e agora eu consigo. Este é um dia que eu estava preocupado que iria para o meu túmulo, sem nunca conseguir." É tão incrivelmente triste ver Donna sofrendo assim. Paige era uma jovem que tinha uma linda nova filha, e ela estava ansiosa para criá-la. Mas agora, ela se foi para sempre, deixando Mackenzie sem mãe e a família Johnson despedaçada. Anualmente, a família Johnson visita o Parque des Vues em Covington, onde uma árvore foi plantada em memória de Paige. É uma forma de se aproximar de Paige e tentar curar seus corações muito feridos e pesados. Uma placa foi colocada ao lado de uma das árvores com as palavras "ainda amada e sentida" gravadas nela. Tragicamente, o pai de Paige, Gary, faleceu alguns anos após o desaparecimento dela, sem conseguir o encerramento que tanto precisava. Após a morte de Gary, Donna e Alice, prima de Paige, encontraram uma foto de Paige e um poema dedicado à sua filha na carteira dele. E é simplesmente devastador que um pai tenha que passar por isso. Ele viveu na esperança de obter respostas, mas isso nunca aconteceu. Nunca saberemos o que realmente aconteceu com Paige, ainda que o responsável por sua morte esteja preso. E é apenas uma questão de tempo até que ele seja solto, e isso é o que torna o caso muito mais doloroso e insatisfatório. Só podemos esperar que a família Johnson, após mais de uma década de dor, luto e vazio, possa seguir em frente com suas vidas e lembrar das boas e felizes memórias de Paige. Agradecemos por acompanharem mais um episódio de Histórias de Crimes Reais. Queria agradecer especialmente a alguns membros do canal, como Jessica Noble e Liz Hartle. Se você também quiser se tornar membro, terá acesso antecipado a novos vídeos e é uma ótima forma de apoiar o canal. Aprecio cada um de vocês que tomou essa decisão. Se quiser participar, clique no botão abaixo do vídeo ou acesse o link na descrição. Não se esqueça, as camisetas com histórias de crimes reais estão disponíveis agora. Pegue uma no link na descrição. Se gostou deste vídeo, confira este outro caso interessante. Inscreva-se gratuitamente para se manter atualizado com meus próximos vídeos. Não esqueça de curtir e compartilhar. Mas meu nome é Tyke Knott e eu te vejo na próxima.